Eu vou retomar um pouquinho então, agora no começo, tá? Alguns pontos que eu já falei ontem para vocês, para quem estava presente e também para quem está chegando agora para poder acompanhar, né, a turma aí. Primeiro também, Rose. A Giraína entrou, Guilherme, bem-vindo. Ah, legal. Não, então tem uma primeira vez, tá joia. Então vamos lá, né? O que eu vou fazer então nessa primeira parte do nosso encontro, tá? Eu vou retomar um pouco o que a gente conversou ontem para quem estava presente e eu vou trazer algumas ferramentas novas aí para a gente continuar discutindo a ciência da felicidade. Ontem eu disse para a turma que nós temos, claro, diferentes perspectivas da felicidade. A gente fala de felicidade no contexto filosófico, no contexto religioso, no contexto, enfim, né, mais poético, vamos dizer assim. E o porquê que eu vou falar para vocês especificamente da ciência da felicidade. Primeiro, que é o que eu particularmente domino mais. Eu tenho uma carreira vasta aí na área da ciência. E como eu disse um pouquinho ontem, para quem estava presente ontem, eu contei um pouquinho da minha trajetória. Na minha trajetória, por muito tempo, eu estudei a dor humana. Então, por exemplo, eu fiz o meu doutorado sanduíche e quando eu fiquei nos Estados Unidos, eu trabalhei muito tempo com mulheres e suas crianças que tinham transtornos mentais, especificamente transtornos de álcool e drogas. Então, durante praticamente toda a minha carreira, né, como cientista, eu estudei muito a dor humana. Talvez muitos de vocês aqui que sejam da área, né, da saúde mental, acredito que a gente tem talvez aqui alguns psicólogos, psiquiatras, educadores físicos, enfim, profissionais da área da saúde, né, de maneira geral, e a gente lida muito com a dor humana. E se a gente for ver a nossa própria academia, as instituições de ensino, retrata-se um pouquinho quem tem ensino superior. A gente acaba estudando muito mais a patologia, né, do que o bem-estar. Eu estudei na minha vida muito mais alterações do corpo humano do que hábitos saudáveis. Quando falava de hábitos saudáveis, passava um pouco batido. Então, por eu ter visto muito isso, né, na minha carreira, né, eu comecei a pensar em estudar também outros aspectos relacionados ao bem-estar. Falei, por que não estudar o bem-estar? E aí eu fui me deparar nas últimas décadas, a gente tem uma série de estudos que avaliam a felicidade. Não só a felicidade, né, mas todos os aspectos relacionados ao bem-estar. Então a proposta da ciência da felicidade é que vocês tenham de alguma forma, né, uma visão um pouco diferente. É um convite que eu faço para vocês, um olhar um pouco diferente sobre o que a gente viu até hoje. Ah, professora, mas então você está me falando que eu não preciso saber de depressão, de ansiedade, que eu vou até falar com vocês hoje? Não, de maneira nenhuma. A ciência, né, que avaliou essa área, ela nos deu muitas ferramentas para que a gente possa trabalhar hoje. Mas a minha proposta é mostrar para vocês um outro lado, que é o lado da felicidade. Então, a primeira coisa que eu já queria começar a live trazendo para vocês. O sentimento da felicidade, ele está ao alcance de pessoas em todas as fases da vida. O que a gente precisa é um olhar mais realista para os padrões que nós usamos e as nossas rotinas. Onde eu quero chegar? A felicidade é possível para todos nós. Eu, como profissional, meus pacientes e as pessoas que eu acompanho. O que a gente precisa é de um olhar especial para quais aspectos que podem levar a gente a ter uma vida com mais sucesso e mais felicidade. E aqui, já de cara, ontem eu disse isso, eu gostaria de repetir para vocês, que a felicidade ela é muito particular. A felicidade para cada pessoa, eu disse ontem e repito hoje, cada pessoa tem o seu céu. Eu falando um pouquinho da minha vida pessoal, nesse feriado eu tive um dos momentos que me fazem uma pessoa muito feliz. Eu estava com a minha família
Em um encontro, a gente vai para um rancho. Eu sou de Minas Gerais, embora eu moro aqui no estado de São Paulo. E um dos momentos de maior felicidade da minha vida, se um dia eu pedir para Deus para voltar, que eu sei que me traz um sorriso, é quando a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos se reúnem ao redor de um fogão a lenha. E a minha mãe fica sempre pedindo pro meu pai: vai pegar a lenha para nós, vou fazer o frango agora. Minha irmã sempre reclamando: tô com fome. Essas coisas de família que passa ano entra ano, a gente vê isso, né? Então, o meu céu, a minha felicidade, são esses encontros com a minha família ao redor do fogão a lenha. Talvez para você que está assistindo essa live, o seu céu, né, o seu momento mais efêmero de felicidade seja diferente, né? Reflita aí um pouquinho, traga um pouco para você. O que é o seu céu? O que é a sua felicidade? Então, a felicidade para cada um é muito diferente. Só que, ok, Larissa, né? Eu entendo, a felicidade para mim talvez seja um encontro com uma outra pessoa que eu gosto, né? Talvez seja um momento com o meu animal de estimação, enfim, cada um tem o seu momento de felicidade. Mas o que veio essa proposta, né, de fazer lives sobre a ciência da felicidade? A ciência tem demonstrado algumas características de pessoas que atingem um sucesso e têm uma maior felicidade. Então, comecei a live falando para vocês que a gente estudou muito durante a vida sobre sentimentos negativos, sentimentos ruins. Isso é importante, a gente tem que ter esse conhecimento. Mas agora a gente vai começar a olhar o outro lado, tá? Então, a partir de agora, eu vou retomar alguns conceitos de ontem e eu vou começar a trazer novos conceitos sobre a ciência e a felicidade. Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma curiosidade, fiquem à vontade para escrever aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? O primeiro ponto que a gente viu ontem é que, pensando aí na felicidade, é que mudar é possível. Eu ainda brinquei com a turma e disse assim: todo mundo tem a tal da tia Dirce, que é aquela tia que sempre fala pra gente assim: ih, pau que nasce torto nunca se endireita. E fulano não tem jeito, fulano não conserta mais, né? Uma vez que fulano é assim, sempre vai ser assim. Não sei se vocês têm aí algum familiar ou algum conhecido, se der até escreve aí nos comentários que faz isso. A gente sempre conhece alguém assim, né? E o primeiro conceito que a gente aprendeu ontem é sobre o conceito que a gente chama na neurociência de neuroplasticidade. Neuroplasticidade, o que é isso? É a capacidade de adaptação do sistema nervoso, e aí falando especialmente dos neurônios, a mudanças do ambiente. Opa, Larissa, o que é isso? Imagine uma garrafa plástica, plástico. Da mesma forma que uma garrafa plástica, ela se movimenta, ela troca, isso também ocorre com os nossos neurônios, ele também pode se transformar. Então, se eu tenho, por exemplo, um trauma, um acidente, claro que vai depender, né, da forma como o meu cérebro, né, meu sistema nervoso central foi atingido, ele tem uma capacidade de reconstituição por causa da neuroplasticidade. Então vamos lá, a gente aprendeu ontem, né? Se a tia Dirce chegar para você e falar: fulano nunca muda, sempre é assim, sempre vai ser, o primeiro ponto que a gente tem que aprender é que as pesquisas trazem que não, sempre é possível mudar. Ah, professora, mas eu tô com uma pessoa lá que já tem 70 anos e não muda o hábito, né? E ela acredita, com 70 anos, quer começar a meditar agora. Será que ela pode? Pode. Será que ela pode começar com 70 anos a aprender um instrumento musical? Pode. Se eu for ver pela neuroplasticidade, a gente tem essa capacidade. É claro, se eu comparar a neuroplasticidade de um bebê com a neuroplasticidade de um adulto, uma pessoa já mais envelhecida, a gente vai perceber que tem uma grande diferença. O bebê está nesse processo de uma maneira muito mais rápida, né? Mas onde eu quero chegar é que eu posso mudar. Mudar sempre é possível. Então, se você tem, ou seus pacientes têm determinado comportamento que considero como não saudável, como negativo,
aquele tipo de comportamento que, sempre é assim e sempre vai ser, pensando da parte neuronal, é possível mudar. Claro que é necessário, né? Uma decisão, uma escolha. E aí hoje à tarde eu tive uma conversa super interessante sobre angústia com o Leonardo, que está até aqui. E ele comentando, ele tem uma experiência aqui em Ribeirão, no HC, no setor de primeiro surto psicótico. E ele me disse, que eu achei interessante, casa aqui com o que a gente está falando, que é assim, um médico, ele prescreve para um paciente que tem depressão um antidepressivo. Para a pessoa que tem uma ansiedade, prescreve um ansiolítico. E para a pessoa que tem angústia, o que ele prescreve? A gente não tem um medicamento para isso. Porque para angústia, só tem um remédio que a gente precisa ter, que é a decisão, né? Para toda angústia que a gente tenha, a gente precisa de uma decisão. E quando eu tomo a decisão de mudar um hábito, e aí eu retomo a felicidade, de ser uma pessoa mais feliz, eu consigo ter essa mudança. Se eu pensar na plasticidade, que é o que as pesquisas têm trago, né? A felicidade é alcançável, a felicidade é possível. Então isso a gente viu ontem, né? Que mudar é possível, que a ciência já tem trago isso muito bem. Então, para quem tem aí a tia Dirce, fala para ela aí uma hora de que, tia Dirce, mentira, viu? Eu posso mudar. Eu posso ser diferente, né? Eu posso ser, na verdade, o que eu quiser. E um exemplo que eu disse ontem, mas já que está com muita gente nova aqui, olá, seja bem-vindo. E eu gostaria de retomar alguns estudos que foram feitos, por exemplo, com pessoas que praticavam meditação. Então, esse estudo, ele comparou os monges budistas com pessoas que praticaram meditação, pessoas comuns como eu e você, que começaram a praticar meditação, compararam com um grupo controle, né, que é um grupo que não teve nada. E o que eles identificaram? Primeiro, o grupo de monges budistas, né, se for pensar, é até esperado esse resultado, eles tinham uma regulação melhor da emoção. Então, algumas áreas do nosso cérebro, que eu já vou aprofundar mais adiante, relacionadas com a reação de luta ou fuga, tinha diminuído nessa reação. Essas pessoas tinham uma maior percepção, da sensopercepção, na verdade, e eles tinham uma relativa mais calma para tomar respostas mais assertivas. Mas até aqui são monges budistas. Larissa, eu nunca vou ser um monge budista. E aí eles compararam com pessoas que praticaram por 8 semanas meditação. E eles encontraram que essas pessoas, mesmo praticando apenas por 8 semanas, tiveram mudanças neuronais. Conseguiram, claro, né, que em relação à intensidade, efeitos menores do que os monges budistas, mas elas também conseguiram mais benefícios mentais se comparado com pessoas que não fizeram. Então aqui eu dei o exemplo da meditação, mas a gente pode ampliar para diferentes outros hábitos. E aí eu trago para vocês o hábito da felicidade. Estranho, né? Falar hábito da felicidade. Mas hoje, um dos assuntos que eu vou trazer para vocês é o que a ciência traz em relação à percepção, uma percepção, vamos dizer assim, mais otimista da nossa vida, tá? Uma percepção de maior felicidade, como eu posso dizer, né? De uma maneira mais positiva mesmo. Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas retomando ontem, então, retomamos o que é a neuroplasticidade e falamos um pouquinho também do sucesso, né? Ontem trouxe para vocês um mito clássico, que é o mito de que a gente só atinge a felicidade plena se no momento que eu atinjo o sucesso, né? E aí eu trouxe um estudo para vocês super interessante que avaliou pessoas muito bem sucedidas na vida deles, pessoas que estavam no auge da carreira. E o que o pesquisador identificou? Dessas pessoas, o sucesso foi atingido? Chuta aí, raciocina comigo. Quantos por cento a pessoa atingiu o sucesso? Quanto disso, pensando em porcentagem,
está relacionado com capacidade técnica, ou seja, conhecimento sobre determinada área, né? Eu antigamente confesso que eu chutaria em uns 90%, que eu fui de uma época que eu deixava minha vida pessoal e ficava o dia inteiro estudando, dedicada para atingir o meu máximo em relação a conhecimento técnico. E aí o que essa pesquisa encontrou? 25% apenas é conhecimento técnico. E os outros 75% do que é, né? O que seria? E o que eles identificaram, né? Que dos 75% está otimismo, uma mente positiva, equilíbrio emocional e uma base, um apoio social. E aí eu já quebro um grande mito que a gente tem sobre a felicidade e sobre o sucesso. Muitas pessoas, quando estão querendo atingir o sucesso, o que elas fazem? Se excluem da vida social, elas abandonam de certa forma o apoio social para ficar naquela meta, né? E aí a gente quebra um estigma porque é justamente o apoio social e esse suporte que vai te ajudar a chegar ao sucesso. Então a gente já fica aí o segundo tópico, né? Não é depois do sucesso que a gente vai ter a felicidade. A gente tem que ter a felicidade antes para que a gente atinja em seguida o sucesso, tá? Ok, já retomei tudo de ontem. Vão me dando feedback aí, gente, se estão com alguma dúvida, se tem mais alguma questão, que eu engatei aqui a primeira e fui com tudo, né? Agora a turma tá chegando. Muito bem. Então, vimos esses dois pontos, agora vamos pro terceiro. Esse é um novo aqui que a gente vai discutir um pouquinho nessa live. Terceiro ponto, ontem eu falei 2, hoje eu vou falar mais 2 para vocês e na última live eu vou dar a cerejinha do bolo, tá? Pra gente, e claro que é um tema super amplo, mas pra gente fechar o raciocínio dessa etapa. Então, mudar é preciso e é possível. Vimos sobre a neuroplasticidade. A busca pela felicidade tem um caminho, esse foi o primeiro. O segundo a busca pela felicidade tem um caminho um pouco inverso. Primeiro eu sou feliz e depois eu tenho sucesso. Primeiro eu tenho apoio social, eu tenho suporte e aí sim eu consigo alcançar o sucesso. Então esse foi o segundo e agora o terceiro que eu vou conversar com vocês. Várias pesquisas têm avaliado o que os sentimentos positivos agem, como que eles agem no nosso corpo. Por quê? Por muito tempo a gente estudou e a gente soube como que os sentimentos negativos agem no nosso corpo. Por exemplo, ontem eu expliquei para vocês a reação de luta ou fuga. Então, se eu estou numa floresta, eu vejo um animal selvagem, eu vou ter medo, meu corpo vai reagir. Reação de luta ou fuga. E o que acontece com o meu corpo? O meu corpo ele vai se preparar para essa vivência, né? Reação de luta ou fuga. E ele vai, expliquei para vocês ontem, vai liberar, por exemplo, né? Algum adrenalina para eu ficar alerta, o glicogênio, o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Meu coração fica acelerado, né? Tudo isso para eu estar bem alerta para ou fugir ou correr, né? Pernas para que te quero. Então a gente já sabe isso na ciência há muito tempo. Então esse mecanismo fisiológico está muito relacionado com a ansiedade. Eu acho interessante que as pessoas dizem muito sobre a ansiedade de uma maneira negativa. E não necessariamente a ansiedade é negativa. A gente tem que ter essa reflexão. A ansiedade, ela é um mecanismo de evolução do nosso corpo. É por causa da ansiedade e do estresse que a gente está aqui hoje, que eu consegui fugir do leão ou lutar com ele. Qual que é o problema, né? A gente teve recentemente aí as Olimpíadas e a gente viu muito bem isso. Às vezes, alguns atletas ficavam ansiosos na hora da competição
E nesse momento, né, de ansiedade para participar da competição, era justamente essa ansiedade que fazia com que ele ficasse mais motivado e aí ele disparava em relação aos números, né? Ele tinha o melhor resultado. Em contrapartida, a gente via muitos atletas que não tinham o mesmo, né? Que eles, ao contrário, eles ficavam mais ansiosos e aí eles não conseguiam, né? Então, onde eu quero chegar? A ansiedade, embora a gente fala muito da ansiedade como o mal do século, ela não necessariamente é ruim. O que a gente precisa, na verdade, é uma modulação dessa ansiedade. Então, até aí, a ciência já tinha falado há muito tempo, né? Mas o que acontece quando eu estou na reação de luta ou fuga e eu estou estressada, nervosa? O meu olhar se fecha. O meu olhar se fecha naquele leão que eu estou lutando. Ontem eu ainda brinquei com o pessoal. O problema é que hoje em dia a gente não tem leão, mas a gente tem um chefe que pega no pé, a gente tem alguma pessoa conhecida, enfim, alguma pessoa que nos estressa. Então o meu olhar se fecha para essa pessoa. E até aí a gente sabia, mas o que a ciência tem trago de novo em relação à felicidade? Quando eu estou no estado oposto, que eu não estou extremamente ansiosa, com medo, e eu estou no momento de bem-estar e de felicidade, até então a ciência dizia que isso estava relacionado a, ok, liberação de dopamina, de serotonina, eu me sentia bem. Mas a ciência não tinha explicado ainda que quando eu estou mais feliz e quando eu estou com uma sensação de bem-estar, eu tenho uma ampliação de possibilidades do que eu estou vendo. Então, isso casa muito com o que eu falei um pouco antes para vocês, da felicidade primeiro e depois do sucesso. Quando eu estou feliz, quando eu tenho felicidade, a minha visão ela amplia. Então, ao invés de restringir na luta ou fuga que eu acabei de explicar para vocês, eu tenho uma expansão das minhas possibilidades. Então, a emoção positiva, ela expande o número de possibilidades e as atividades que eu posso realizar. Ok, como assim? Né? Da onde que tá surgindo isso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? De alguns estudos. Tem um estudo, deixa eu até, daqui a pouco eu vou achar aqui, eu tenho uma referência aqui para passar, achei. É o estudo do Estrada, vou falar a tradução dele, seria efeitos positivos que facilitam a integração da diminuição da ancoragem, já vou explicar, em médicos. Deixa eu explicar isso daqui, tá? Eu sei que é um conceito às vezes que tá parecendo que eu tô viajando aqui como cientista. Alguém aqui que tá nessa live já assistiu ou assiste séries médicas como, por exemplo, House, Grey's Anatomy, né? Ou outras séries aí que vocês lembrarem. Alguém por aqui assiste? Se assistir, escreve aí, por favor. O que é muito comum dessas séries? Aparece um problema médico e aí a equipe se une para entender o que é aquele problema, né? Discute, assiste. E tem sempre um médico que ele fixa num diagnóstico e ele acha que é aquele diagnóstico. E fica ancorado, fica preso ali nesse diagnóstico. Isso a gente chama na prática médica de ancoragem, né? Você acha que é isso e fixa naquilo. Fixa realmente nisso. A gente viu recentemente uma série do Grey's Anatomy, um dos capítulos da nova aqui, não sei se alguém viu, que um dos médicos foi atender um paciente asiático e ele não percebeu que o paciente asiático tinha algumas diferenças, né, em relação a questões anatômicas. E ele teve um erro médico grave por causa disso. Por que isso ocorre? Alguém aí vê Grey's Anatomy comigo. Por que isso ocorre? Por causa do efeito ancoragem, né? A pessoa fixa naquele diagnóstico, acha que é sempre daquela maneira e sempre age dessa maneira. E isso, para a prática médica, prática da área da saúde de maneira geral, é muito perigosa, digamos assim, porque você precisa ver as peculiaridades daquele paciente. Você não pode seguir sempre o mesmo protocolo. Isso a gente fala sempre no ensino da saúde, né? Bom, por que eu falei isso?
Foi feita uma pesquisa, eu tenho uma referência, depois eu passo no nosso grupo, que comparou 3 tipos de médicos. O primeiro tipo de médico, ele teve um estímulo positivo, já explico o que foi esse estímulo positivo, e ele foi avaliar um grupo com determinado diagnóstico. O segundo grupo de médico não teve nenhum tipo de estímulo, simplesmente foi dar o diagnóstico, né? E pelo contrário, falou, olha, você faz o que você geralmente faz aí, e teve um terceiro grupo controle. O que eles perceberam? O grupo que teve o estímulo positivo, eles conseguiram, não é superar, né? Eles ultrapassaram o efeito âncora, que é esse que eu expliquei, e eles conseguiram acertar um diagnóstico que era muito mais amplo daquilo que ele já era esperado. Então, ao invés dele retratar sempre o que ele sempre fazia, ele conseguiu ter uma visão mais ampla e aí sim acertar o diagnóstico. Como, por exemplo, quem vê House aqui, vê sempre isso. Um problema complexo e lá no fim eles acertam o que está acontecendo com o paciente. Comparado com os outros grupos, foi muito melhor o desenvolvimento desse primeiro grupinho de médicos. O que foi esse estímulo positivo que foi feito? Tanto que o estudo ele tem um apelido de dê um pirulito ao médico, porque nesse estudo o efeito positivo foi no sentido de estímulo, deu um doce para os médicos, era um pirulito, fez um estímulo positivo nesse sentido e deu algumas mensagens de otimismo para aquele médico naquele momento. Onde eu quero chegar, né? Que quando você tem uma mudança positiva do seu olhar, você amplia as possibilidades. Quando eu tenho, seja um paciente ou seja diante da minha vida, né, e eu tenho experiências positivas e estímulos positivos da minha vida, diante disso, né, eu tenho uma vida, digamos, mais feliz, o meu olhar vai estar ampliado. Exatamente o oposto do que eu falei antes, de quando eu estou ansiosa, na reação de luta ou fuga, que eu fecho. Na visão positiva, eu amplio as possibilidades, tá? Então, uma sugestão pra gente, ontem eu comecei a falar sobre isso e agora eu continuo, é que a gente consiga ter certos pirulitos na nossa vida, digamos assim, né? Estímulos positivos constantes para que eu consiga ter uma expansão da minha visão. Então, alguns, para quem conhece a psicologia positiva, eles dizem, tem um termo para isso, que é o efeito de expansão, né? Efeito de expansão é isso. Quando o meu cérebro está inundado de substâncias relacionadas à felicidade, a dopamina e a serotonina, ao invés do meu olhar retrair, ele amplia. Então, quanto mais eu puder trazer para mim vivências e estímulos positivos, mais o meu olhar vai estar mais ampliado, tá? E aí, ainda nessa linha, um outro achado, que esse é um achado muito simples de explicar da pesquisa, é em relação à visão da nossa realidade. O quanto que a gente precisa literalmente treinar uma visão mais positiva da nossa realidade. Algum de vocês já aconteceu, por exemplo, mulheres, né, que querem engravidar, de repente só vem mulheres gestantes na rua, parece que todas as gestantes da rua estão passando perto de você. Ou então, recentemente eu passei próximo aqui, uma reforma em casa. Você começa a ver preço de qualquer, né, qualquer coisa. De repente você sai na rua, parece que você fica só atento a isso. O meu marido é preço de combustível. A todo momento ele passa num posto, parece que ele só vê o preço do combustível, né? Enfim, muita coisa, né, Gisela? A gente tem isso. Isso é o nosso olhar. Quando eu, por exemplo, pesquiso por muito tempo material de construção e quando eu saio na rua e eu só vejo isso, é um treino do meu olhar especificamente para essa área, para esse aspecto. Foi feito um estudo super simples. Quem souber o nome, me ajuda aí que eu não sei. Sabem aqueles quadradinhos que você vai rodando até ficar na mesma cor de cada lado? Eu não lembro bem o nome daquele brinquedo. Se alguém lembrar, me ajuda aí, escreve na live. Mas sabem aqueles quadradinhos que você vai girando até conseguir? Olha que estudo. Ele pegou participantes,
ficaram por 3 dias apenas brincando com aquele dali, com aquele joguinho, sem nenhuma pretensão. E eles avaliaram depois o que acontecia com essas pessoas. Cubo mágico, ai, muito obrigada, fugiu esse nome agora, Gisela, obrigada. Cubo mágico. E eles avaliaram como que as pessoas ficaram depois de ficar 3 dias seguidos ali girando aquele cubo mágico. Obrigada, Cris. E o que eles perceberam? Essas pessoas começaram a ver o cubo mágico em tudo que elas viam. Onde eu quero chegar? Assim como o cubo mágico, por que não? A gente não pode trazer para a nossa vida, comparando com o cubo mágico, né? A positividade diante de tudo que a gente vê. Eu posso olhar para a televisão e ver apenas notícias ruins. Aliás, tem um porquê de televisão ter só notícia ruim. O nosso cérebro, ele... Lembra que eu falei da luta ou fuga? Então, o meu cérebro, ele capta melhor notícias ruins, porque eu preciso me proteger. Então, tem um porquê. Ao invés de optar do meu mundo, do meu cubo mágico, eu ver coisas, né, negativas, por que não eu trazer coisas positivas também no meu contexto, tá? Então, o primeiro tópico que eu queria trazer para vocês é a importância da gente modificar a nossa percepção da realidade. E aqui eu falei ontem, mas eu gostaria de frisar. Não estou dizendo que a gente vai negar o mundo, né? Não estou dizendo que a gente vai negar as adversidades. Mas eu estou dizendo que é possível que a gente tenha um enfrentamento diferente dessa realidade. O mundo não é só bom ou só ruim. Aliás, né? Na linha Mindfulness, a gente trabalha muito com um conceito que é chamado impermanência. Impermanência quer dizer que nada é daquela mesma forma para sempre. Se você sair na porta da sua casa e olhar para uma árvore, talvez hoje ela esteja toda florida, bonita. Na minha região, os ipês estavam lindos há 2 semanas atrás. Hoje em dia, os ipês já não estão com as flores, estão com as folhas verdes. Mais para frente, eles vão ficar ressecados. A natureza ensina isso pra gente. A natureza ensina a impermanência. Então, nada é constante, nada é permanente. É importante que a gente entenda isso, né? E com um olhar mais positivo diante da minha realidade. O mundo nada mais é do que eu realmente treino para visualizar, né? Mais uma vez, não estou negando a realidade. Estou trazendo mais uma vez que é possível que a gente tenha uma visão mais otimista, mais positiva da realidade. Alunos meus às vezes falam, mas como que eu faço isso, professora? Eu falei, bom, primeiro passo, como você quer ter uma visão positiva da sua vida, sendo que você a todo momento alimenta notícias ruins, fala de coisas ruins, liga a televisão que só quer ver coisas ruins, nas suas redes sociais apenas segue coisas ruins. Como você quer ter uma visão positiva da vida, e aí a positividade falando no contexto da felicidade, sendo que eu apenas me exponho a situações negativas e ruins. Aqui eu tô falando mais a parte comportamental, mas o seu cérebro também. Lembra que eu falei da neuroplasticidade? Que ele modula para diferentes formas? Ele modula para mudanças positivas, mas ele também modula muito bem para mudanças negativas também, tá? Então, atenção, é importante que a gente consiga mudar a nossa percepção da realidade. Que a gente, assim como o cubo mágico eu treino e eu só vejo o cubo mágico ao meu redor, que eu consiga treinar a minha mente também para que eu consiga visualizar coisas positivas no meu dia a dia. Tem aquela charge clássica, né? Que tem 2 pessoas vendo um ipê lindo. Uma fala, nossa, que ipê lindo. A outra fala, nossa, mas sujou toda a rua. Qual que é a grande diferença? As duas estão estimulando a neuroplasticidade. Só que uma com uma visão muito mais positiva, a realidade é exatamente a mesma, o mesmo ipê. Só que uma está com uma visão muito positiva e a outra negativa, tá? Então vamos alertar para isso, que foi o primeiro ponto aqui da live que a gente já começou. Segundo ponto, que eu quero trazer para vocês, até aqui anotamos, né? Qual que foi?
Segundo ponto de hoje, né? Que já então estamos no quarto, se comparar com ontem. Segundo, a felicidade está no agora. Eita, professora, vamos lá, deixa eu fazer um teste rápido aqui com vocês. O celular de vocês que estão me assistindo aqui, imaginam que o corpo está presente, pelo menos segurando o celular ou o celular apoiado, né? Então, o corpo de vocês está aqui com o celular. Mas a minha pergunta é, onde está a mente de vocês? A mente de vocês está no futuro? Ou a mente de vocês está no passado? Ou não, professora, olha, mente e corpo estão aqui, presentes, né? Nesse momento, ouvindo o que você está me falando. Trago isso porque é muito importante a gente estar no momento presente. Onde que a felicidade se encontra? A felicidade, ela se encontra no momento presente. Desculpa te decepcionar se você entrou nessa live querendo ouvir que a felicidade são coisas grandes. A felicidade muito grande não existe. O que existe, na verdade, são momentos de alguma coisa, Rubem Alves fala, momentos de alguma coisa gostosa ou alguma causa perdida que são essenciais na nossa vida. Então, que a gente realmente esteja presente em todos os momentos da nossa vida. Todos eu estou exagerando, né? Mas pelo menos na maioria dos momentos da nossa vida. Quantas vezes a gente... não, deixa eu só fazer esse comentário. A Janaína falou aqui que tem uma tia Dirce que fala de flores do ipê que são sujeira, né? Mas ela vê um tapete raro. Então é isso mesmo, né? Mas voltando, a felicidade ela não está em coisas grandiosas, né? Em grandes coisas. Ela está nos momentos pequenos e presentes. Quantas vezes a gente entra no piloto automático e a gente não vivencia esses momentos? Então, a felicidade, o Rubem Alves fala isso, né? Eu gosto muito, que é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção. Então, para que eu seja feliz, eu preciso prestar atenção no meu hoje. Se eu prestar atenção demais no meu futuro, eu estou muito preocupada, aí a gente vê uma sociedade com muitos sintomas ansiosos, né? Ansiedade no contexto patológico, não no contexto normal, sou eu ter um medo extremo, uma preocupação extrema com algo muitas vezes imaginário, que nem ocorreu ainda, ou até mesmo que existe, mas que eu amplio aquela vivência, né? Então, se eu não estou no momento, minha mente está no futuro, eu estou geralmente com uma ansiedade mais patológica. Ao contrário, se eu não estou no presente e eu estou com a minha mente no meu passado, pode ocorrer o que a gente chama de ruminação, que é ficar igual, né? A gente fala da vaca, né? Que ela não fica com o alimento ruminando. Esse é um termo que vem do campo. A pessoa revive aquilo a todo momento e não vive o momento presente. Então, viver o momento presente é importante, né? Aí a gente tem uma série de técnicas para isso, a gente tem uma série de estratégias para isso que eu posso abordar no decorrer do tempo aí com vocês. O encontro hoje é mais para a gente ter um start sobre o problema e para que a gente possa refletir sobre isso também, tá? Algumas pessoas sabem que eu pratico, né, mindfulness, meditação já há algum tempo e eu acho que é uma estratégia muito interessante, mas mais do que isso, eu acho que a atenção plena, que é a tradução de mindfulness, no momento presente traz muitos benefícios pra gente, porque senão a felicidade passa, a gente não presta atenção, ela simplesmente passou e a gente não percebeu, tá? No decorrer dos dias eu vou trazer alguns estudos também de mindfulness que percebe que pessoas que praticam mindfulness, e aí a meditação é uma partezinha de mindfulness, elas têm uma diminuição da ansiedade, uma diminuição de sintomas depressivos, né? Eu sou suspeita que eu pratico meditação, eu gosto bastante. E aí deixa eu contar que brevemente, por causa do tempo, eu fiz um estudo
contei para vocês parte da minha história, mas eu fiz um estudo no meu pós-doutorado que eu fiz vários grupos com mulheres que tinham vivenciado violência doméstica ou violência interpessoal. E eram mulheres que a maioria delas tinham transtorno de estresse pós-traumático, sintomas, na verdade, ou ansiedade ou depressão. E eu apliquei com elas um protocolo de atenção plena para essas mulheres, para verificar se tinha, né, se elas vivenciassem o momento presente, se isso ia influenciar na vida delas. Porque o que acontece? Uma mulher que vive um trauma, nesse padrão, né, é muito comum que ela se culpe, que ela traga aquela vivência. Claro que ela não tem culpa nenhuma, tá? Deixa eu esclarecer isso. Mas que ela reviva aquele trauma por diversas vezes na vida dela. Então, a minha hipótese era que se ela vivesse no momento presente e aí não julgasse as emoções dela e não se julgasse principalmente, tivesse autocompaixão principalmente, poderia trazer o benefício para ela. E foi muito interessante, né, que a gente percebeu isso nos dados estatísticos, uma melhora incrível de sintomas de estresse, sintomas de depressão, em mulheres que viveram o momento presente. E tem uma das várias histórias que me marcaram, mas tem uma das participantes que me disse assim, ela vivia numa casa super conflituosa, morava com o irmão era usuário de drogas, eles brigavam muito, e o filho sempre vivenciava esses momentos de conflito em casa. E um dia, no fim do grupo, ela falou assim para mim, Larissa, eu escolhi conscientemente viver o agora com o meu filho, pegar o meu filho, sair daquilo dali, não queria brigar naquele momento, né? Não ia resolver, meu irmão estava assim, sob efeito da droga. Eu resolvi levar o meu filho para a pracinha e viver um momento real com meu filho. E aí que eu percebi o quanto que antes eu não vivia o momento presente. Nas minhas discussões com meu irmão, eu trazia o passado, eu brigava por causa do futuro, mas um fato simples, pegar meu filho, levar para a pracinha e viver aquele momento presente, ela não tinha. Então, a ciência diz isso, que a gente precisa viver o momento presente. Aqui eu não estou falando de filosofia, tá? Tenho vários estudos que eu posso comprovar isso para vocês. Quando a gente vive o momento presente, a gente não vive a ruminação e não revive aqueles sentimentos passados, a gente não tem ansiedade do futuro, a gente simplesmente vive o presente. Aí eu faço um teste com vocês, né? Quantos de vocês lembram, por exemplo, o que vocês almoçaram hoje? Ou vocês foram aquele tipo de pessoa que estava almoçando com o celular do lado, olhando o Instagram e nem prestou atenção muito bem no sabor? Quantas vezes a gente faz isso, né? Ou então, a gente sempre faz o mesmo caminho para ir para o trabalho. Mas aí a gente às vezes está no sábado, não precisa ir trabalhar, ou no domingo. Mas a gente faz o mesmo caminho para ir para o trabalho. Isso é falta de consciência no momento presente. É falta de consciência do que a gente está vivendo naquele momento. E aí eu recordo, né, o comecinho desse tópico aqui que eu falei para vocês. A felicidade é uma causa perdida. E ela fica perdida em coisas que são essenciais da vida. A gente só vai perceber a felicidade se a gente souber prestar atenção. E como que tá a nossa atenção no momento presente? Fica aí o meu questionamento para vocês, tá? Muito bem. Então hoje eu já falei para vocês 2 tópicos, né? Esse segundo que eu falei agora foi a felicidade está no agora. E aí, pra gente ir fechando, que eu já tô aqui no meu horário, esse encontro, né? Primeiro, assim, eu falei muito pra vocês da importância da gente mudar a nossa percepção diante da realidade. Assim como eu consigo fazer o cubo mágico e depois ver o cubo mágico em tudo, que eu consiga ver aspectos positivos em tudo que eu tenho, de maneira realista, claro. Mas que eu consiga ver, quando eu dei o exemplo do IP, é real o IP bonito, né? É o mesmo acontecimento. Só que a minha percepção pode ser positiva de achar que aquele IP é bonito, eu posso
simplesmente achar que ele está sujando a rua. Então, viver, né? Eu sempre digo que deve haver uma música na vida, apesar de tudo. Não tô negando, a música existe, tá? Então, aprendemos isso hoje. Segundo, é viver o momento presente. Quanto mais eu estiver no meu momento presente, seja nas mínimas coisas, seja na hora do almoço eu prestar mais atenção no que eu realmente estou comendo, seja quando eu estiver com os meus filhos e eu realmente estar com meus filhos, talvez deixar o celular de lado um pouquinho, você avalia aí como é possível, né? Seja nas mínimas coisas, vou passear com o meu cachorro, eu estar com o meu cachorro, né? Estar ali vendo, admirar o simples, o belo, a felicidade está aí. E a gente fica tão preocupado com tanta coisa imaginável que a gente nem percebe isso, tá? E um outro ponto que eu já trouxe um pouquinho hoje para vocês é que ninguém nunca viveu a sua vida, né? Então a gente pode viver a nossa vida da melhor maneira. A gente pode criar novos rumos. A gente pode criar uma nova história para nós mesmos. Lembra que eu falei da neuroplasticidade? Que a gente pode mudar e aprender, mas eu tô mais velho, imagina. A gente pode tudo, né? Mas é importante que a gente tenha decisão. Então, hoje, pessoal, acho que são esses os aspectos principais que eu queria trazer para vocês, tá? Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. A gente vai ter mais um encontro no domingo. Eu vou trazer no domingo um pouquinho mais de ciência. Hoje trouxe outros aspectos um pouco mais amplos, mas eu fico aí à disposição, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigada por mais um dia aqui junto comigo. E espero ainda falar muito com vocês sobre a ciência da felicidade. Obrigada, turma. Fiquem bem. Fiquem felizes. Até!